Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House, que assombradiz, to Spook aqui novamente para mais um vídeo da nossa série de vídeos respondendo aos inscritos toda segunda-feira. Hoje são 4 da matina. Acabei a batelada dos tratamentos agora e ainda com um pique um pouquinho para gravar. Tô correndo com alguns vídeos para sobrar um pouco mais de tempo aí para me dedicar a algumas outras coisas que eu preciso, tocar alguns outros projetos. Então estou aproveitando a madrugada. Cara, me lembra muito aquele programa da MTV. Vocês lembram do menino que era depressivo, né? Que ficava, são 4 horas da manhã, eu tô aqui acordado. Vocês lembram? Era um canal lá, um programa do... Eu não lembro nem o nome do ator, mas era genial. Era um quadro do pessoal do Marcelo Adnet, do cara que era depressivo. 4 horas da manhã. Mas estamos aqui motivados a trazer informação, entretenimento, sabedoria, aprendizado e senso de humor. As perguntas enviadas pelos inscritos ao spookresponde@gmail.com, referente às dúvidas dos vídeos, não dúvidas pessoais, ok? Que o Spook não é vidente para saber o que ocorre contigo, querido gafanhoto. Vamos nos porém vestidos, como diria minha abuela. Carolzinha. Carol. Tio Spook, olá. Me chamo Carol, espero que esteja tudo bem com você e com a Dani. Vendo seus vídeos, surgiram algumas dúvidas relacionadas a obsessores e seres que podem nos fazer mal. Tenho uma dúvida, melhor, 2 dúvidas. Uma pessoa teve um padrão de vida muito negativo por anos e acabou atraindo para si alguma dessas criaturas. Se essa pessoa começar a mudar de vida, seus padrões, atitudes ruins, ela pode conseguir se livrar por desassimilação de energia desses seres. Pelo que entendi, nós atraímos como nossos hábitos, comportamentos e pensamentos ruins. Mudando isso, eles podem largar a pessoa. Uma pessoa feliz, que não tem sintomas de obsessão mental, nem doenças mentais, que pratica o bem, pode ainda assim estar com um desses seres atrelados a si por conta de um passado ruim? Agradeço por compartilhar informação em seu canal, Carol. Vamos lá, Carol. Obsessores é o assunto da moda, não é mesmo? Vamos falar bate-papo com o seu demônio, o seu capeta, o seu guri. Bom, Carol, é o seguinte. Trabalhar com variáveis si não é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito legal, né? Se uma pessoa morrer no espaço, o espírito da pessoa fica vagando no espaço. Eu não sei. Tem que ir lá para o espaço para ver se o espírito dele está vagando ali. Mas, em tese, não. O que faz com que os espíritos trafeguem é a sua consciência, ok? Muito bem. Quer dizer que se ele quiser para Marte, ele vai? Eu também não sei, né? E isso, quem sabe, quando a gente morrer, a gente vai saber dessa resposta. Mas, enquanto isso, são especulações. Uma pessoa que tem um comportamento de vida realmente muito ruim, bebe, fuma, usa drogas, é ganancioso, tem lá todas as suas vaidades, ambições e tudo mais. De repente esse cara, ele cai na real, acorda para a vida. E aí começa a dar mais valor, obviamente, às pessoas do que ao dinheiro, começa a dar mais valor às coisas mais simples da vida do que realmente a carros de luxo, coisas de luxo e tudo mais. Esse cara tem seus obsessores? Claro que tem, todo mundo tem obsessores. É meio fogo falar assim, mas a questão é, todos nós temos princípios relacionados a problemas como ignorância, raiva, ódio, inveja, apego, gula, milhões de aspectos que estão intrinsecamente ligados à nossa própria natureza ou à nossa mente. Nossa mente, nosso mental, ele é apegado a certas coisas e dificilmente ele vai conseguir entender isso. Então, nós somos apegados à matéria, sim, sem dúvida nenhuma. Precisamos de certas coisas para existir, ou coisas que nós queremos ter e temos o direito de ter em vida. Seja, sei lá, uma bicicleta, um skate, uma casinha de sapê, ou uma guitarra, um violão, ou o que for. É algo que faz você se sentir vivo, mas é um apego. A nossa raiva, nossa gula por sabedoria, gula por, obviamente, comida, gula por vícios, o que for. Então, não dá para dizer para você
que um cara que tem tudo e de repente ele larga tudo, ele está livre de obsessores. Não está, porque ele ainda tem esses aspectos que são atrativos a qualquer energia do mundo espiritual, seja energia por formas, pensamento ou mesmo por criaturas que venham se aproximar dele por tais interesses. Então existe sim essa questão de ninguém está livre. Ninguém. Você vê, o Dalai Lama. O Dalai Lama que é um símbolo, é o representante do budismo no mundo. É uma pessoa que viajou o mundo todo ensinando, tá? Estamos falando de um cara aí que está pelo menos há 50 anos na estrada, podendo educar as pessoas espiritualmente falando. É óbvio que ele não é uma pessoa muito querida por algumas nações, por exemplo, pela China, que quer o território tibetano. É claro que os chineses querem derrubar o Dalai Lama, então eles utilizam não somente uma pressão popular, mas também energias do mundo espiritual. Sim, por que não? Não é? Então, se eles querem derrubar um líder espiritual, eles vão utilizar-se de todos os argumentos, todas as possibilidades. E eles vão jogar energias ruins, pensamentos ruins para o Dalai Lama. Isso pode levá-lo realmente a ter certos obsessores. Mas a prática diária que ele faz, as 6 horas de meditação que ele faz, impedem com que esses seres se aproximem ou sejam absolutamente anulados, né, pelo ataque. Por quê? Porque ele emana bondade. Então, quando você projeta a sua bondade, você projeta a sua intenção de beneficiar todos os seres, essa maldade é anulada, ela nem se aproxima. Ele não precisa fazer nada contra essa maldade. Ele simplesmente faz a sua prática de bem-aventurança a todos os seres, que é ensinado dentro do budismo. Então, todos nós, Carol, temos realmente obsessores, independente daquilo, porque os fatores intrínsecos à natureza humana já são compatíveis ao que esses seres precisam para continuar existindo. De novo, se uma pessoa morreu com raiva, ela vai procurar pessoas que mantêm ou alimentam ou possuem o registro de raiva. E não é uma questão de, eu vou praticar caridade, eu vou tentar ter uma vida mais regrada. Você ainda tem isso como uma natureza intrínseca a você. Dificilmente você vai mudar o seu padrão vibracional dessa maneira tão radical porque você resolveu mudar de vida. Tipo assim, eu fumo, aí amanhã eu larguei o cigarro. Que bom, você virou um ex-fumante. O registro do cigarro continua no seu corpo de energia, o gosto do cigarro continua na sua boca, na sua mente, o prazer de fumar ainda está registrado em você. Então, esses seres sabem exatamente aonde pegar, aonde absorver, aonde se alojar, porque fica o registro no seu corpo de energia. Não tem como você fugir disso. Você é aquilo que você vibra, você é aquilo que você projeta às pessoas, tá? Fanny Kobashi. Olá, Rodrigo. Adoro seu canal, estou aprendendo muito. Cheguei há pouco tempo e ainda não consegui assistir todos os vídeos, menino. Uma dúvida me surgiu. Eu sempre pedi à minha mãe e meu marido que quando eu morresse, gostaria que fizessem uma cerimônia budista. Pois na minha família, meus avós dos dois lados eram budistas. Então fui em cerimônias de falecimento de 7º dia, de um mês e por aí vai. Não frequento nenhuma igreja, mas me identifico com o espiritismo e a filosofia do Seishono-ye. Porém, gostaria de missas budistas quando morresse. Essas missas me ajudariam mesmo eu não sendo budista? Muita luz, Fanny. Fanny, assim, é engraçado, né? Obviamente você segue o budismo, sua família é budista japonesa, pelo seu sobrenome, então você segue uma tradição do budismo Zen, Zazen, ou mesmo do budismo que pratica o Seishono-ye. A questão é o seguinte, qualquer um das práticas budistas, elas têm a prática aos mortos, tá? Eu já participei da cerimônia das práticas dos mortos do budismo, aquele lá era o budismo chinês, há muito tempo atrás, tá? Eu fazia artes marciais dentro de um templo budista chinês, eu fazia Kung Fu e Tai Chi Chuan. E lá eles tinham essas cerimônias, e eu lembro de assistir uma dessas cerimônias aos mortos dentro desse budismo chinês. Dentro da linhagem tibetana existe sim um rito muito legal que chama-se a oferenda de lamparinas,
onde eles fazem essa oferenda de lamparinas para as pessoas falecidas. Além disso, existem outras práticas também, dependendo do tipo de morte que acontece. Então tem pessoas que são ainda atormentadas, morrem ainda em situações muito conflitantes, que existem práticas especializadas, mas que também têm valores intrínsecos cobrados, porque você está realocando pessoas do templo para poder fazer essas práticas, existem materiais envolvidos. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma oferenda de lamparina, onde você acende essas lamparinas e podem ser acendidas ao longo de 49 dias, que é o processo que eles chamam de caminho do bardo, que é o desapego total. O caminho do bardo é uma maneira da gente falar de nascer, morrer e ainda transitar por meio do mundo espiritual até que a sua consciência consiga atingir vamos dizer assim, um caminho correto para que você possa ou renascer, ou reencarnar, ou ficar em stand-by aguardando o processo de reencarnação. Esse caminho do bardo ele é visto de uma maneira bem delicada dentro do budismo e é ensinado amplamente até no Livro dos Mortos tibetano, existem outros livros que trazem o conceito. Não é tão fácil, mas ele é intrinsecamente ligado ao budismo tibetano. Então, se você realmente falecer, quando você falecer, você pode pedir para sua família ir lá no templo e pagar pela oferenda dos mortos, porque utiliza-se vela e utiliza-se, obviamente, as pessoas do templo para poder orar por você. Então você pode, independente da sua crença. A Dani e eu, a gente faz esse processo para pessoas que faleceram e a gente não conseguiu ajudar a família. Então, por exemplo, tem pessoas que me procuram falando, ó, meu pai está na UTI, ele está com câncer, tumor, eu não sei o que fazer, eu queria que vocês dessem paz a essa pessoa. Aí a gente leva até o templo budista, paga por esse processo de oferenda dos mortos, para acender essas velas, essas lamparinas, para que ele tenha uma passagem mais tranquila. Então não somos só nós que fazemos esse processo para a liberação dessa consciência, mas sim o templo budista, ele é solícito e tem essa possibilidade também. Então você pode solicitar, ou melhor, você não, né? Você pode pedir para que sua família, no momento de sua morte, faça esse processo sim. E é interessante porque nós fazemos, mesmo em vida, nós pedimos para as pessoas que faleceram, que estão ligadas a nós, ou pacientes que acabaram falecendo, a gente encaminha, tá? Isso é um trabalho muito legal. Então a gente também dá a opção da família para ela escolher qual cerimônia que quer, como quer e tudo mais, tá? Vale a pena, independente disso, você pode ser espírita, católico, cristão, protestante, pode ser islã, pode ser o que você quiser. O templo ele não faz seleção com relação às pessoas, tá? Não chega lá e fala, qual é a sua crença? Católico? Ah, não, católico a gente não faz. Não, não tem nada disso. Então, as pessoas podem sim utilizar-se desse serviço dentro do templo budista. Diogo Lage. Onde você mora? Na Laje. Não, Diogo Lage. Olá, Rodrigo. Venho aqui escrever mais um e-mail de dúvidas. Acredito que o meu anterior não tenha sido selecionado por já fazerem quase 6 meses que não tem sido respondido. Eu não sei, cara. Não sei como funciona a seleção. A seleção é por ordem de chegada. São 9.000 e-mails que eu tenho hoje na caixa de entrada do spookresponde@gmail.com e somente são selecionados no dia que eu vou pegar e separar completamente todas essas perguntas. Então eu separo um dia, eu separo mais ou menos umas 6, 7 páginas de texto, mediante as perguntas que as pessoas fazem. E aí eu coloco aqui nesse PDF e eu leio. É basicamente assim. Então eu separo mais ou menos 6, 7 páginas. Quando lotar 6, 7 páginas, significa que eu já coloquei os 4 vídeos do Respondendo aos Inscritos, que é referentes a toda segunda-feira, tá? Então, se não chegou na sua pergunta, eu sinto muito, mas é por ordem de chegada. Enfim, tenho dúvidas importantes. Eu assisto você com muita atenção, aprendi muito, muito mesmo sobre a espiritualidade. Seu trabalho é nobre e é maravilhoso, que bom. Acompanhei seu canal em todas as fases, desde quando você fez o primeiro vídeo do Crone. E por ser um inscrito de carteirinha, conheço bastante o seu posicionamento, muito pé no chão. Que chega a lembrar a própria ciência. Mas a ciência não gosta muito de mim.
Eu admiro isso demais e isso desmistificou muitas coisas para mim. Mas eu gostaria de saber por que você não acredita em milagres. Eu vou explicar, mas não é que eu não acredito em milagres, mas é uma palavra muito mal usada. Como as de Jesus. Eu não acredito em Jesus porque eu sou budista. Eu não sou católico. Eu não tenho que acreditar em Jesus. Eu sou budista, eu acredito no Siddhartha Gautama, eu acredito na consciência búdica, eu acredito nas 4 linhagens que nós temos hoje, no budismo Mahayana, Vajrayana, Theravada, no budismo Zen, Chan, Zazen, o que for, mas eu não tenho que acreditar no catolicismo, não é algo que eu sou obrigado a. Como os grandes santos da Índia e mestres do Oriente em geral, por exemplo, também as materializações. Não existe, materialização é uma coisa muito delicada, Diogo, não tem como. Você acredita e por quê? Agradeço muito, Rodrigo, por todo o trabalho que mudou a minha vida. Canal de entretenimento, aprendizagem e conhecimento. Vamos lá. A gente colocou aqui um podcast sobre o que são os milagres, tá? O podcast, se não me engano, fala também sobre a Igreja, o Vaticano, o Padre Gabriele Amorfi. Os livros do Padre Gabriele Amorfi falam sobre os milagres da Igreja, tá? Então a gente lida com as histórias. O que acontece? Nós temos um divisor de água muito grande no mundo, tá? Então, quando surge a igreja, quando os pilares da igreja se fundem, toda a ótica da religião, ela é personificada para a igreja, na igreja e da igreja, tá? Leia-se o Vaticano, leia-se, né, a Igreja Apostólica Romana. Muito bem. Com o advento das cruzadas, com as perseguições, com as mortes e com tudo o que aconteceu na Idade Média, muitos povos que tinham seu alicerce em crenças do Oriente foram dizimados. Por quê? Porque eu preciso unificar a minha crença em um único Deus. O Deus que eu quero que exista e que as pessoas engulam esse Deus, aceitem, idolatrem. Então, se eu realmente tenho um outro Deus dentro da minha cultura, da minha crença, ele é inferiorizado ao Deus que a igreja quer que eu cultue. Então, eu não quero sofrer essa imposição, então eu vou morrer pela minha crença, tá? Isso aconteceu com muitos povos no mundo inteiro. Então, se você pegar desde a história da igreja, você vai ver que realmente eles migram, pegam a Europa inteira até Portugal. Então vai de oeste para leste, leste-oeste, aí desce, vai para a África, da África eles vão pegando tudo, as cruzadas pegam todo o norte da África, chega no Oriente, encontra os povos persas, os árabes, os turcos e tudo mais, e aí começa a bagunça, tá bom? Por quê? Porque eu quero unificar tudo em um único Deus. Eu não posso ter falsos deuses. E não é um falso Deus, mas é a questão de eu não quero pessoas idolatrando outra coisa, a não ser a igreja. Por quê? Porque com isso eu consigo poder, eu consigo dinheiro, consigo riqueza, status, e assim eu amplio completamente a minha estrutura para todas as nações. Feio, né? Horroroso. Muito bem. Depois de muitos séculos e séculos e séculos, a igreja, ela vai sendo reestruturada, porque ela é dissolvida, tá? Então imagina o seguinte, você tem um balde com água, na hora que você fura esse balde, a água dissolve. Então essa água vai se espalhando, mas ela vai perdendo a sua fluidez. Vai chegar uma hora que ela não flui mais, ela simplesmente, né, fica rasa. Então o que acontece com isso? Essa igreja, ela vai perdendo força, ela vai sendo destruída ao longo do tempo, as pessoas vão criticando a igreja, vão buscando outras fontes de fé, porque a igreja vai perdendo. Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque muitas outras culturas, outras crenças foram surgindo com mais força ao longo do mundo. E ao longo disso surgem pessoas que são realmente pessoas que possuem certas habilidades e capacidades, sendo elas de cura, ou de oratória, ou pessoas que podem fazer realmente uma diferença sobre os outros indivíduos. E aí surge a ideia dos milagres. A igreja entra com o nome milagre porque isso é intrinsecamente ligado à Igreja Católica. Não existe mais outra crença que trabalha a vertente do conceito de milagre. Então, historicamente, surge o conceito do milagre. Por quê?
Porque a igreja perdeu completamente o respaldo, perde completamente a força e ela precisa colocar pessoas adjuntas à sua crença para utilizar-se do conceito de milagre. Aí entram quem? Os santos. Entram as pessoas que foram beatizadas, tá? San Francis of Assisi, o São Francisco de Assis, que era a pessoa que fazia milagres, o próprio São Bento, que era uma pessoa de milagres, mas eles não eram ligados à igreja. Mas eles se tornam depois figuras que a igreja utilizou-se, porque eles pegam outras crenças e vão utilizando-se. Então eles foram moedas adquiridas pela igreja para mostrar, nós fazemos milagre. Mas espera aí, igreja, você não condenou os milagres antigamente na Idade Média? Por exemplo, se uma mulher está morrendo, aí vem uma outra e faz uma poção mágica e cura aquela mulher. Poção mágica, leia-se. Eu estou utilizando de ervas, plantas. Eu faço, moo aquelas plantas, transformo aquilo num elixir, ou seja, coloco água ou álcool, dissolvo aquilo e dou aquele remédio natural, como se fosse uma homeopatia, àquela mulher. Ela é curada. Todo mundo vai olhar para você e vai falar: bruxa, queima! Ela utilizou-se de poções mágicas, ela enfeitiçou. Ela é crucificada, jogada na fogueira, apedrejada. Por quê? Porque ela fez foi uma bruxaria. Olha que coisa absurda. E aí depois a igreja fala: a gente precisa de gente para fazer milagre, porque estamos perdendo completamente a atenção das pessoas. Elas estão questionando a igreja. Então vamos colocar fatores que levam à questão do milagre. Então pegaram pessoas que, mesmo não tendo vínculos com a igreja, tornaram-se mártires da igreja. No Oriente, quando eles olham isso, falam: cara, a igreja não aprendeu nada. Toda essa ciência advinda da homeopatia, de técnicas de acupuntura, mocho-bastão, acupressura, doim, tudo mais que eles utilizam, até mesmo o Qigong, a arte de manipular a energia mais antiga, não é um milagre. Para eles é uma ciência, porque eles estudam os fatores naturais, eles estudam a natureza do indivíduo. Enquanto a igreja estava matando o indivíduo por prática de bruxaria, no Oriente eles estavam aprendendo. Você entende por que eu acho que milagre é uma palavra muito mal aplicada? Porque a igreja prostituiu a palavra milagre. Para o Oriente é ciência. Para uma certa etapa, a igreja vê como um milagre. E aí ele cria o quê? Os beatos, os abades, aqueles caras que faziam os ditos milagres e tornam aqueles como santos, como pessoas sagradas e que não tem nada a ver. Por isso que eu não gosto. Outra coisa sobre Jesus. Eu não tenho que aceitar Jesus porque eu sou budista. De novo, quando eu entrei num templo budista, eu falei: porra, eu me encontrei aqui por quê? Porque aqui traz as verdades que eu quero, que eu gosto, que eu preciso e que vão me controlar como indivíduo, vão me fazer entender cada vez melhor sobre a minha pessoa. Eu não sou obrigado a aceitar Jesus, eu não sou obrigado a aceitar Deus, eu sou obrigado a ser quem eu sou, quem eu quero ser e seguir a crença que eu quero. Ninguém é obrigado a determinar a minha crença. E se você julga uma pessoa pela sua crença, isso tem uma palavra para hipocrisia. Eu conheço pastores que julgam as pessoas pelas suas crenças, as suas escolhas. Uma pessoa que faz isso é um hipócrita. Você não pode julgar ninguém. Quem é você para julgar alguém? Então, eu segui o meu caminho porque ao longo de 25 anos de estudos foi o caminho mais certo, mais assertivo para a minha pessoa. O que muitas pessoas chegam para mim e falam: poxa, tio Spook, me ensina sobre budismo, me dá um livro para ler sobre budismo. Não posso lhe dar um livro sobre budismo, porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Você tem que seguir o seu caminho espiritual. Eu não obrigo ninguém a seguir os meus passos. Eu sempre falo isso. Siga os seus passos. Aprenda você, de acordo com o seu tempo, aquilo que você precisa escutar no momento certo, numa época certa. Como eu fui atrás, você também tem que ir atrás. Porque você vai escutar aquilo que você precisa, porque não sou eu que vou lhe dizer, mas sim as pessoas que você vai procurar em sua jornada espiritual.
A respeito dos milagres, de novo, eu sou casado com uma teóloga. Desculpa, se você sentar com um teólogo para perguntar sobre os milagres de Jesus, Diogo, você com certeza vai sair frustrado. E aí vai entrar o Rodrigo, que fez uma pesquisa sobre o assunto. Então é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque as pessoas são fanáticas, elas são crentes, elas são idólatras, elas são cegas, porque os pastores dessas igrejas, os padres, bispos, pastores, sacerdotes, o que for, eles não trazem a veracidade das coisas. Você só vai ver a veracidade não por meio desses pseudo-teólogos que a igreja forma. Você só vai ver as verdades quando você fizer se formar como um teólogo. Você vai numa faculdade de teologia, você se inscreve, faz o curso de 4 anos, sai como bacharel de teologia, como teólogo formado, e você vai entender o que foram os milagres de Jesus Cristo. Então, de novo, quais foram os milagres? Então, vamos lá. Ressuscitou os mortos. Isso é uma falácia. Ele não ressuscitou os mortos. Por quê? Quer dizer, então, que você está falando que ele era um necromante? Jesus, então, era um necromante. Ou Jesus foi o primeiro cara que trouxe o filme dos mortos-vivos à Terra. Eu sei que dói o ouvido vocês escutarem isso, mas vocês têm que ter um bom senso. A Bíblia é uma parábola. Ela é escrita inteira como uma parábola. Quando fala, Jesus ressuscitou os mortos, ele não trouxe ninguém de volta à vida, literalmente falando. E de novo, a gente tem que bater nessa tecla. Até mesmo o budismo sabe o que significa isso, mas os próprios praticantes do catolicismo, do cristianismo, não entendem. Quando a gente fala ressuscitou dos mortos, naquela época que Jesus vivia, existiam contextos econômicos, políticos, culturais. As pessoas morriam muito cedo por enfermidades, por doenças. Você tinha imposição de vários reis, você tinha imposição do Império Romano sobre um povo hebreu. Você teve pessoas que foram marginalizadas como o povo hebreu foi. Eles viviam à margem da sociedade, eles eram tratados como mortos. Por quê? Porque eles não tinham poder de fala, eles não tinham o que comer, eles não tinham o porquê continuar existindo. Eles sofreram tantas atrocidades que aos olhos dos romanos e aos olhos dos imperadores, eles eram mortos. Ou seja, simplesmente pessoas que não tinham o direito da sua vida ou expressar o direito à vida. Quando surge Jesus, ele aparece. Depois de ter aprendido com diversos tipos de povos diferentes naquela época, porque ele não só aprendeu com os grandes radicíssimos da época, os grandes rabinos, os grandes professores do judaísmo, mas ele também aprendeu com outros povos. Ele traz a possibilidade de dar a essas pessoas a vida, ou seja, por meio do discurso, da fala, do apelo à população, ele ergue o povo novamente para que o povo lute pelo direito da sua vida. Como na Bíblia ele diz, onde realmente ele consegue levantar o povo e ir contra os imperadores, ele consegue mobilizar multidões, porque ele resgata essas pessoas que não tinham vida, não tinham expressão, não tinham possibilidade de existir, de novo a vida. E isso é visto hoje, por exemplo. Você repara nos indigentes, nos moradores de rua? Não. Você sabe que psicologicamente falando é muito engraçado. Engraçado é uma maneira de, obviamente, de dizer, mas que não é engraçado, mas é muito curioso. Existe um fenômeno social que eles podem estar fazendo suas necessidades na rua. Cocô, xixi. As pessoas passam desapercebidas por eles. Você não olha, você não repara na existência dessas pessoas. Você ignora completamente a existência de moradores de rua. Eles são pessoas como vocês. Só que por que vocês não reparam? Por que vocês não param para conversar? Por que vocês não ajudam? Eles são mortos praticamente à sociedade. Eles são um peso para o Estado. Eles são um peso à população. Nós temos hoje quantas pessoas que moram na rua?
1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas que são moradores de rua no Brasil. Nós temos mais de 212 milhões de pessoas hoje no Brasil. 1% disso é morador de rua? Ninguém repara. Eles são os mortos da sociedade. Entende? É a mesma coisa. Historicamente, a gente vive ciclos, mas as pessoas nunca perceberão isso. Eu quero que vocês entendam que, assim, de novo, a Bíblia é uma parábola. Ela foi escrita em parábolas. Uma pessoa que lê a Bíblia não entendeu o contexto, não entendeu nada. É por isso que tem uma faculdade chamada de teologia. Essa faculdade ela é direcionada para que pessoas entendam por meio de historiadores, pesquisadores, cientistas, que vão atrás dos fatores históricos e trazem toda a história relacionada a uma época, uma cultura, a um povo, onde vocês vão aprender realmente toda a vida, a obra de todos aqueles que fizeram parte desses livros sagrados. A Bíblia é um compêndio de vários e vários e vários livros que alguns não entraram e alguns entraram. E por que disso tudo? Então, de novo, eu sei que dói o ouvido a gente escutar certas coisas, mas quando vocês percebem o que está por detrás desses fatores, fica mais fácil o entendimento para compreender que Jesus não era David Copperfield da época. Não era. Ele era uma pessoa de carne e osso, fazia cocô, xixi, arrotava, soltava, pum, foi casado, teve filhos com certeza, só que ele viveu numa época, num contexto muito ruim, onde as pessoas, elas morriam por uma gripe. Bom, ironicamente falando, né, nós estamos vivendo isso hoje, mas naquela época, o cara tropeçava, quebrava a perna e estava morto por uma infecção. Não tinha uma estrutura de saúde como vocês têm hoje. Imagina o SUS da Idade Média, o SUS da época medieval. Não existe um negócio desse, tá? Então, quero que vocês entendam que há necessidade de estudar os conceitos antes de sair pregando coisas que não existem. E o interessante é que quando a gente estuda e busca realmente apoios em livros de teólogos e faz realmente um estudo sobre esses livros, vocês olham para os pastores, vocês olham para esses caras que ficam batendo na Bíblia, gritando, porque Jesus! Vocês entendem o contexto, você olha para o cara e fala, meu, esse tipo de pregação tem que ter uma base. Você não está mudando a vida das pessoas, você simplesmente leu a Bíblia e fica reproduzindo o que está escrito dentro dela. Há necessidade de entender o que está escrito e não reproduzir aleatoriamente. Mas muitos pastores somente reproduzem e não trazem a veracidade dos fatos. Tiago Cossenza. Boa madrugada, Rodrigo. Madrugada mesmo, são 4h30 da manhã. Admiro muito seu trabalho e assisto todos os seus vídeos. Tenho uma pergunta. Os obsessores são as pessoas que morreram e estão apegadas à matéria? Mas qual a diferença entre os espíritos que estão por aqui de obsessores? Nenhuma. E eu vou te explicar, Tiago. Tiago, vamos lá, vamos entender certas coisas. Você, como constituição, você é constituído por um corpo físico, ok? Órgãos, tecidos, músculos, ossos. Toda essa constituição faz você pré-existir ao longo da sua matéria. Então você está vendo por meio dos seus sentidos, você toca, você sente o cheiro, degusta, tá? É a consciência por meio daquilo que está ao seu redor. Eu tenho consciência porque eu vejo, eu sinto, eu toco, eu degusto, eu cheiro, e tudo isso faz parte de uma consciência. Ok. Conceitos relacionados, por exemplo, à doutrina espírita, diz que você possui uma alma, ok? Essa alma seria parte integrante do seu corpo. Então você tem o seu espírito, que está relacionado à sua alma encarnada. Então, o que está ligado a você é o seu espírito. Dentro das culturas mais antigas dos povos, como o hinduísmo, por exemplo, acredita-se realmente em outra forma de uma estrutura corpórea como uma alma. Mas isso não advém agora desses estudos, são estudos bem mais delicados. Mas, tudo bem,
Povos do Oriente também acreditam na estrutura, na constituição de uma alma. O budismo, a alma para o budismo é bem complicada, embora existem ainda sutras, textos que dizem que realmente o ser humano possui uma alma, mas o conceito em si está ligado à formação de uma única consciência. Então você é um ser que possui uma consciência. Essa consciência é onde ficam todos os registros de você como um indivíduo. Beleza. Na hora que você morre e você não é encaminhado de uma maneira assertiva, ou seja, a sua consciência não é elevada da maneira como deveria, você fica perdido aqui. Então, o seu espírito fica vagando pelo mundo que você fez parte, da matéria. Você, em sua consciência, não aceita a morte. Você não aceitando a morte faz com que você fique ainda preso, apegado à matéria. Então você não se separa da matéria, mas você ainda quer continuar existindo na matéria, mas você não consegue tocar, você não consegue sentir cheiro, a única coisa que você traz é um resquício de sua última consciência. Você pode trazer a sua consciência de familiares que você ficou ao longo de anos, décadas, ao lado, ou da dor da morte, do sentimento da morte, ou daquilo que levou você a morrer. E quando você fica preso a esse sentimento, você traz consigo muitas emoções, amarguras, raivas, ódio, são sensações ruins. Você não tem a sua consciência mais, você não tem a sua razão, você só tem a sua emoção. E essa emoção está intrinsecamente ligada a padrões de baixa vibração, que são padrões que são determinantes ao seu princípio de existência mais básico, mais mundano. Então, é o seu apego à matéria, apego a prazeres sexuais ou sensuais, né? Aos desejos, suas vontades, suas cobiças, coisas muito mundanas e não uma evolução espiritual de consciência. Você fica aqui vagando porque ainda existe algo que te deixa obcecado pela matéria. Esse obcecado significa que você tem consigo um fator de obsessão. E assim você se torna um obsessor. Então tudo é um processo de evolução, mas nesse sentido, obviamente, você está regredindo dentro de uma escala de evolução. A sua consciência está regredindo, você está se inferiorizando, ao invés de buscar a evolução espiritual constante como ser, ou seja, desenvolver o seu lado primordial de um amor absoluto a todos os seres, deixando os prazeres mundanos, que é a parte de baixo, que é o seu ego, seu instinto, seu apego, seus estímulos mais inferiores para algo que envolva o amor universal, por uma consciência espiritual, na qual você consegue amar não somente a todos os seres ao seu lado, mas também aquilo que lhe dá o direito de sua existência, não somente como uma pessoa ligada ao mundo material físico, mas a algo espiritual, a algo de uma consciência mais elevada. Então você fica aqui perdido, vagando e torna-se um fator, infelizmente, um obsessor, alguém que pode ainda fazer mal às pessoas, aos indivíduos, aqueles que estão ainda vivendo aqui e têm o direito de pré-existir aqui. Entende? E com isso ainda existe mais alguns degraus nessa escala de inferioridade no princípio de energia. E aí levam-se as criaturas que são um pouquinho mais complicadas de se lidar, mas que nós não mais descrevemos aqui, tá? Então, esses conceitos não vão ser mais tratados. Por quê? Porque a curiosidade humana é tão grande que pode levar as pessoas a atrair esses seres somente com a sua imaginação ou desejo de ter algum contato com eles. Então, a gente não está mais trabalhando com outros nomes, somente obsessores e ponto e nada mais. Tá bom? Tem algumas outras perguntas aqui que são interessantes, mas eu vou deixar para o próximo Spook Responde, porque já deu 40 minutinhos de vídeo e é importante a gente ter mais tempo aqui para poder debater esses assuntos aqui, que são perguntas mais tensas, tá bom? Então é isso. Eu agradeço de coração a todos vocês. Muitíssimo obrigado por assistirem os vídeos até agora. Muitíssimo obrigado por fazerem parte da família Spook House Assombrados. De coração, muito obrigado. Por favor, explorem todas as playlists, tá? Eu recomendo sempre, não fiquem assistindo vídeos aleatórios. Cliquem em playlist aqui em cima
e vocês vão ver que tem mais de 30 playlists, eu acho que são 34, 35 playlists, com muita coisa legal sobre assuntos específicos. Explorem esses temas, porque tudo isso está correlacionado. E é importante vocês entenderem todas essas correlações dos temas, que senão vocês vão ficar toda hora sendo redundantes. Ah, mas cadê o vídeo de tal coisa? Ah, mas você falou nesse vídeo aqui uma coisa que eu não sei cadê e tudo mais. Por isso que é a necessidade de vocês explorarem um canal. O canal foi constituído ao longo de 4 anos e eu tomei muita bronca do YouTube com relação à forma de trabalhar essas playlists. Então, por favor, explorem, absorvam. Tem gente que vai direto em uma playlist, vê todos os vídeos de uma playlist para depois ver outra. É uma forma também de fazer isso, tá? Mas explorem esses vídeos e tenham a noção do que eu posso analisar ou não, aquilo que eu posso trazer ou não, qual a informação que nós trazemos, qual a qualidade dos temas e o assunto, obviamente, mais delicado que a gente pode abordar até um certo limite, tá bom? Recadinhos finais. É o seguinte, é importante as pessoas entenderem. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos que me colocam como se fosse um terapeuta holístico, um terapeuta alternativo, tá bom? Com habilidades, capacidades, ao longo de mais de 15 anos de estudo, dedicados somente às técnicas de terapias alternativas, para complementarmos a medicina tradicional. Nós complementamos. Nós não estamos acima nem abaixo, nós não damos diretrizes, nem inventamos histórias, nada. Nós colocamos como uma terapia complementar, claramente sobre a escolha das pessoas se querem ou não passar por esses tratamentos. Então, tratamentos para problemas físicos, emocionais e mentais. E espirituais, claramente. Tratamentos para limpezas de suas casas e de seus escritórios, como visto em 2 playlists que nós colocamos aqui. A primeira playlist é o depoimento dos pacientes, a segunda de limpeza de casas, onde tudo é descrito, demonstrado, com laudos médicos, com um monte de coisa legal para vocês entenderem e tudo mais. Nós não vamos hoje na casa das pessoas, tá bom? Todos os tratamentos são feitos à distância. Primeiro que nós vamos respeitar a quarentena, na qual esse vídeo, né, nesta época do ano nós estamos numa quarentena, vamos respeitar isso. E também porque nós passamos por alguns problemas e perrengues indo na casa de algumas pessoas e isso levou a, obviamente, mudarmos o escopo. Então, todos os tratamentos são realizados à distância, tá bom? Devem ser solicitados junto ao e-mail limpezadecasas@gmail.com. Não é Instagram, não é Facebook, não é sinal de fumaça, é um endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 tornando-se membro do canal. E o programa do PayPal, que você também pode seguir as diretrizes que estão aqui embaixo do vídeo, no box, seguindo direitinho como faz qualquer tipo de doação, qualquer valor financeiro, nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes aqui no canal. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.